Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui ao vivo, começando mais um encontro, nosso último, que vai tratar sobre os parágrafos, né? Hoje estaremos tratando 82 e 83, com o professor Jesus Vasques aqui, né? Que é um colega do professor Sandro, lá na Universidade Federal de Pernambuco, né? O professor é grande conhecedor, ele que inclusive começou o saudoso grupo de estudos lá de Heidegger na Universidade de Pernambuco, né? Então, uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu agradeço em nome de todos da organização, em nome de todos que estão nos assistindo a participação. Então, hoje nós discutiremos, como havíamos falado, o parágrafo 82 e 83, e também lembrando a vocês que quarta-feira agora, né, dia 21, a gente vai ter o nosso encerramento. Hoje é nosso último encontro, que vai falar de parágrafos especificamente, né, mas quarta-feira nós vamos ter um encerramento geral com o professor Jacóia. Inclusive, antes de passar a palavra para o professor Jesus, caso o professor queira usar algum tempo também para fazer um pequeno encerramento, algumas contribuições assim que expandam, que saiam um pouco dos parágrafos, fique à vontade. O professor deixou essa decisão ao senhor. Mas sem mais delongas, eu já passo a palavra para o professor Jesus e começamos nosso encontro. Muito bem. Então, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo esta enorme questão que é o confronto entre as concepções do tempo em dois enormes pensadores, né, em termos de densidade, originalidade, etc., como o Hegel e o Heidegger, não é? Como veremos depois, ao longo do desenrolar das nossas reflexões, não é? Não é que se trata de um confronto num sentido simplesmente de luta, de contraposição formal, vazia, abstrata. Não. É uma contraposição verdadeiramente hermenêutica e, por isso, é que vale a pena ler como Heidegger, no caso, pensa a questão do tempo em Hegel. Claro, o problema é que o Heidegger está discutindo com o texto de Hegel, mas o Hegel não está respondendo a Heidegger, não é? Obviamente, o meu papel aqui não é dar uma de defensor de Hegel para me contrapor a Heidegger, não é isto, não é? A questão é tentar entender como é que se coloca o parágrafo especificamente 82 a respeito da concepção hegeliana do tempo e depois já o parágrafo de encerramento de toda a parte elaborada a respeito desse tempo, o parágrafo 83, não é? Que é onde ele contrapõe a analítica existencial da presença, não é? A uma determinada concepção que veremos depois de caráter mais especulativo metafísico, né? Então, no fundo, toda a contraposição a que assistimos aqui é entre essas duas perspectivas, né? E, claro, a perspectiva heideggeriana, como já sabemos, é uma perspectiva que pode ser, muito grosso modo, colocada como desconstrução da metafísica, e uma perspectiva como a de Hegel, que é o ponto culminante, não é, da tradição metafísica, não é? De modo que alguns autores, como Henri Chatelet, dizem que a filosofia teria uma data de nascimento, que é Platão, e uma data de morte, que é Hegel, né? Entre esses dois se dá a tal da história da filosofia, não é? Segundo Chatelet. Não quer dizer que acaba o pensamento e o pensar, né? Mas a filosofia de uma determinada maneira de ver as coisas e numa determinada perspectiva que poderíamos assim denominar, muito grosso modo, como perspectiva metafísica, né? Então, o fim da filosofia e o fim da metafísica, né, coincidiriam nesse aspecto, nessa maneira de pensar a questão. Bom, o problema da concepção do tempo, como vocês já devem ter visto ao longo de tantos e tantos parágrafos desse tempo, não é? É talvez sempre
será un problema actual con o cual temos que nos defrontar en termos de pensamento. E probablemente nunca será resolvido como a maior parte, eu diría que todos os problemas fundamentais do noso pensar. Uma coisa é termos que responder aos problemas, outra coisa é resolver ou solucionar problemas. Isto é para quem é da área de metafísica ou de ciências da natureza, não é não? Nós temos, isso sim, que elaborar permanentemente, e com a humildade possível, respostas para esses problemas fundamentais com que nos defrontamos. E o tempo é um desses problemas, certamente. A questão é que estamos colocando aqui, como dizíamos, uma análise da questão do tempo, tal como seria visto por Heidegger, em confronto com a análise hegeliana do tempo. Portanto, não importa qual é a perspectiva, mas o problema fundamental, para nós, em termos de pensamento, é como conceber, como considerar a questão da temporalidade, que quer dizer que nós somos tempo, que nós estamos no, entre aspas, tempo. O que é tempo? Então, isto parece-me que vai ser um problema para longas datas, não me atrevo a dizer sempre ou nunca, que são termos terríveis, Mas, enfim, seja numa concepção intramundana, mundana, existencial ou especulativa, a questão do tempo será para nós sempre um problema fundamental. Como sempre, eu pensar que reconhece, põe ou propõe todo problema. Não significa dizer que nós somos meramente construtivistas ou que nós inventamos os problemas, a nosso bel prazer. Não. Os reconhecemos, Sem o pensar, porém, não haveria problema nenhum, como sabemos muito bem já desde Heidegger. Não haveria, obviamente, resposta alguma, não haveria questionamento ou crítica alguma, não haveria respostas e questões relativas ao ser ou ao pensar. Então, neste sentido, a única coisa que resta para nós, fora do pensamento, é silêncio absoluto. Claro, entendemos aqui o pensamento num sentido muito amplo, talvez tão amplo quanto o próprio Hegel o concebe como abertura e compreensão, etc. Caberia aqui uma correlação entre o pensamento do ser, pensar do ser, a partir do princípio especulativo dialético, no caso, a maneira hegeliana de pensar, segundo ele, sem esse princípio especulativo, que tem diversas formulações, simplesmente o pensar é impossível. Uma das formulações que Hegel coloca desse princípio especulativo é que, no absoluto, numa perspectiva absoluta, opor e ser se identificam, que há uma espécie de identidade, que não é uma identidade final, mas uma identidade permanente e dinâmica, identidade entre, ou melhor, identidade da identidade e da diferença. Não é identidade mais diferença, é identidade da identidade e da diferença. Esse é o princípio especulativo que Hegel considera condição sine qua non para o viver de maneira pensante, de maneira espiritual, de maneira criativa e consciente. Bom, portanto, isso seria uma perspectiva, diríamos, da maneira como nos poderíamos colocar diante do tempo, diante da natureza, diante do próprio pensar e assim por diante, Portanto,
uma perspectiva especulativa-metafísica ou algo parecido, né? Ou outra perspectiva, que é justamente, eu acho, a perspectiva de Heidegger, é a partir da constituição ontológica, ou do modo de ser do Dasein que nós mesmos somos, constituída como abertura e compreensão, com tudo que isso implica. Não que isso seja a causa de todos os existenciais ou algo parecido, mas é como que um existencial que congrega em si mesmo já, de uma maneira sintética, diríamos, todos os existenciais possíveis. Abertura e compreensão desde lá, não é? Em todo caso, não parece muito clara a diferença, não é? Como Heidegger gosta de analisar, entre ser pensamento e ser abertura e compreensão. É claro que o Hegel vai estabelecer diferenças entre essas duas perspectivas, metafísico-especulativa e perspectiva existencial. Mas, em todo caso, é por isso, não é, que o pensamento é como que excitado, exigido, quando nos deparamos com o que Heidegger chamava de pensadores originários, não é? Eu diria que, embora não há muita discussão a respeito, nós teríamos 4 grandes pilares da tradição ocidental do ponto de vista do pensamento filosófico, não é? Platão, Aristóteles, Kant e Hegel. Sobre esses 4 é muito difícil imaginar que existam contestações ou algo parecido. O que pode haver é a vontade de incluir mais alguns, não é? Como em todo cânone, sempre há esse desejo ou essa tentativa, não é? E eu diria que, hoje em dia, nós deveríamos certamente colocar Heidegger como um desses grandes pensadores, não é? Talvez Wittgenstein, não é? Mas, enfim, deixa para lá, porque discutir cânones nos levaria sempre a um beco sem saída, não é? Em todo caso, são aquilo que o Heidegger chamava, não é, de pensadores originários, entre os quais eu diria que ele mesmo se coloca junto com o próprio Hegel, não é? Enfim, eles não são vulgarmente, diríamos, superados uns pelos outros, não é? Diante da tradição filosófica, eu acho que isto é uma maneira muito matematizável, eu diria que pouco densa e pouco radical de pensar as diversas maneiras filosóficas de pensar as questões fundamentais humanas. Enfim, então, um pensador não é que supera o anterior, que supera o anterior, que supera o anterior. Não. Eu acho que nisso aí o próprio Heidegger tem toda a razão, né? No sentido de que o progresso do pensar é um progresso para trás, né? O progresso, entre aspas, do pensamento é um pensamento em direção às fontes, né? De modo que quanto mais a gente se afastar das fontes, isto é, daquilo que nos faz pensar, mais nos afastamos da raiz do pensar, não é? De um pensamento, diríamos, fiel, não é? Bom, então, aí temos uma grande discussão entre, diríamos assim, heideggerianos e Hegel e hegelianos, etc., a respeito de saber se em que consiste o progresso para Hegel, em que consiste o progresso para Heidegger, etc. Não é? Em raros textos onde Heidegger se coloca sinteticamente em relação a Hegel, ele diria que a filosofia de Hegel é um pensamento para frente, para adiante, e o meu é um pensamento para trás, o passo de volta, não é? É claro que já isso se declara um pouco simplificador demais, não é? O pensamento de Hegel é verdade que é para frente, mas também é necessariamente para trás, na medida em que as concepções do ser e do pensar
se colocam como algo permanentemente em círculo, não é? De modo que se pode dizer, como Hegel diz na ciência da lógica, que o fim já está presente no início, mas como resultado, não é? Bom, então, é sempre ir para frente e ir para trás, no fim das contas coincide, não no seu dinamismo, mas na sua, diríamos, estrutura formal, não é? Bom, mas evidentemente que tanto mesmo para Hegel, não é? Isto se coloca como uma tarefa infinitamente aberta, não é? E quer dizer, para Heidegger é abertíssima, é abertura permanente. Mas para Hegel também é abertura permanente. O Hegel não pretende dizer que o seu modo dialético de pensar acaba com o pensamento, não é? Aquelas histórias que já foram colocadas a respeito do fim da história, essa coisa toda, não. No máximo, Hegel diria que, pelo essencial, a tarefa de pensar está acabada, né, pelo essencial. O que quer dizer isso? Que, diríamos, na concepção dele, né, a dialética seria algo de tipo irreversível. Não dá para fazer uma volta atrás, né, mas dá para fazer infinitas voltas para frente, né? Tem que ser feitas, aliás, na medida em que nós somos temporalidade e historicidade, né? O que, isso numa linguagem heideggeriana, numa linguagem hegeliana, isso significaria dizer que nós somos espírito objetivo, né? Irremediavelmente, né? Embora isso não esgota tudo, como talvez vejamos mais adiante, né? Muito bem. Então, o que é que nós temos acerca da discussão Hegel-Heidegger sobre o tempo? A conexão hegeliana tempo-espírito esclarece, né, a interpretação do Dasein como temporalidade originária, da qual, né, derivaria, como a gente já sabe, o tempo do mundo, né? Enfim, nós teríamos que realizar duas tarefas aqui com Heidegger, né? E a primeira delas seria a delimitação hegeliana, tal como Heidegger interpreta, né, da essência do tempo, né? Hegel teria feito a elaboração conceitual mais radical, segundo Heidegger, da compreensão vulgar do tempo, né, ou da redução do tempo a uma sucessão de agoras. Bom, vamos ter que ver até que ponto a argumentação de Heidegger leva suficientemente em conta a concepção hegeliana desses agora ou algo parecido, não é? É uma questão aberta, viu? Não se pode dizer que Hegel resolve pura e simplesmente o problema do tempo e o problema da redução do tempo na concepção de Hegel a agoras como momentos homogêneos um após o outro, ao modo de a contagem do tempo pelo relógio ou pelo calendário, algo parecido, não é? Enfim, nós, para começar, deveríamos, né, ter consciência sempre presente quando estudamos a filosofia ou certos problemas filosóficos num pensador, numa corrente, etc., é que, como dizia Hegel, os grandes pensadores nos obrigam a interpretá-los, não é? E isso se aplica perfeitamente a Hegel, como se aplica a Platão e Aristóteles, como se aplica ao próprio Heidegger, certamente, não é? É como se nós fôssemos, eu não diria de filósofos ou pensadores de segunda, terceira ou quarta categoria, não é? Mas somos como que rebentos, não é? Dessa fecundidade do pensar, não é? Que, de certo modo, simplifica bem essa posição do pensar ao longo da tradição. É claro que há diferenças
e há pensadores mais densos, menos densos, etc. Né? E é por isso que a gente também se identifica mais com a maneira como uma corrente ou um pensador resolve ou tenta responder melhor a esses problemas fundamentais da filosofia do que outros, não é? Mas, no fim das contas, por que nós escolhemos um modo de pensar, um pensador, uma corrente filosófica? Por quê? Não é porque há filosofia verdadeira, há mais verdadeira, né? Então, a gente escolhe sempre, decide, diríamos assim, encaminhar-se por aqui, mesmo sabendo que não é um caminho perfeitamente trilhado, nem construído, né? Mas achamos que nos responde melhor, né? Com mais fecundidade ou com mais produtividade, entre aspas, do pensamento, né? Mas nada mais do que isso. O que não quer dizer que a questão da verdade fica abandonada ou condenada a uma espécie de ceticismo radical, não pirrônico, né? Mas um ceticismo moderno, meio difícil de entender pela autocontradição que implica, etc. Né? Não é isso. Senão que a verdade vai se mostrar, né, como verdade, né, ao longo das nossas conversas, discussões, problemas e compartilhamentos, né, num locus hermenêutico que me parece irreversível. Toda a história da filosofia é esse locus também, né? Mas, enfim, melhor dizendo, talvez, é o nosso próprio existir que se coloca como o lugar de pensar, com tudo que isso implica em todos os aspectos, né? Muito bem. Então, o que nos cabe é participar dessa discussão entre os pensadores, né? Talvez entre correntes de pensamento, né? Mas participar dessa discussão, né, é uma ótima aproximação do pensamento filosófico real. Não é que a gente não pode pensar, não, mas vai ter que pensar no contexto do pensamento, no contexto do que a tradição filosófica e a tradição do pensamento, talvez em termos civilizatórios cada vez mais planetária, né, nos oferece. Né? Temos que estar no seio dessa tradição, porque não se pensa nunca de nada, a partir de nada, para nada. Né? O que não quer dizer que não há novidade no pensamento, ao contrário. Né? Poderá haver sempre novidade, maior ou menor, mais rica, mais pobre, mais fecunda ou mais estéril ou repetitiva. Mas, né, a questão é que o caminhar no âmbito do pensamento, né, e no âmbito da existência é um caminho que tem que ser construído ao mesmo tempo que é trilhado. Né? Então, não é muito infantil tentar buscar num autor, num pensador, numa corrente filosófica, a filosofia verdadeira, o pensamento verdadeiro, o pensamento mais fecundo. Isso vai depender da nossa contribuição no sentido de participar da discussão. E é isso que nos cabe, né? Talvez alguém possa ser entre nós um grande pensador que vai estourar por aí, não se sabe quando e tal, mas é sempre muito perigoso você se colocar como meta, tarefa, ideal, desejo, ser um pensador que vai modificar toda a história do pensamento ou algo parecido. Se acontecer, será muito bem-vindo, né? Com toda a seriedade possível e com todo o rigor que necessariamente será exigido, não é? Muito bem. Então, como dizíamos, não se trata de ver quem estava certo, quem estava errado, senão de perceber como a infinita riqueza de perspectivas expressa e traduz a própria fecundidade do pensar. Né? É isto que tem que ser colocado para nós. Né? O resto, vamos ver. Né?
Pensar é uma coisa que não tem uma meta como numa corrida ou algo parecido. Né? É a própria atividade, né, que diz o que nós mesmos somos. Né? E isso é como se apresentasse dois grandes pés, né? Uma base, um pé na perspectiva de Hegel, na perspectiva do absoluto, na perspectiva do infinito, e um outro pé na perspectiva heideggeriana da finitude, da radicalidade do pensar, né, da tarefa permanentemente aberta, de que já falava Husserl ao seu modo. Né? Então, essas duas perspectivas são contrapostas, são contrárias entre si, ou são perspectivas da mesma dinâmica do pensar e da mesma dinâmica do ser. No fim das contas, toda a história da filosofia e todo o pensamento vai se colocar deste modo. Né? Qual é a relação entre ser e pensar? As expressões disso podem ser muito variadas, não é? Podemos também dizer qual é a relação entre pensamento e homem, pensamento e existência, não é? Qual é a relação entre finito e infinito? Desde que lugar se pode fazer essa conexão, ou essa contraposição, ou essa diferenciação, não é? Mas, de alguma maneira, se poderia dizer é um dos eixos fundamentais para ler a história da filosofia. Né? Como é que em cada momento foi sendo dada esta colaboração acerca de uma resposta, né? Sólida, né? Rica, fecunda, com justificações racionais fortes para a relação entre ser e pensar. Né? Isso por quê? Porque nem em Hegel, nem em Heidegger, como já sabemos, né, pode-se colocar um termo sem o outro. Né? O ser, como nós sabemos, é a primeira parte da ciência da lógica em Hegel. Né? A segunda parte é a essência, a terceira parte é a ideia, o conceito. Tá? Já há quem diga que essa ordem da ciência da lógica poderia ser invertida e começar pela ideia e terminar como última etapa no ser, dada a circularidade das coisas e a ideia de que o início e o fim, né, se tocam de alguma maneira. Né? Bom, já em Heidegger, ser e pensar estão entregues mutuamente em propriedade. Né? É aquele termo legal que quem sabe alemão diz, não é? Que não é meu caso, não é? O Zusammengehörigkeit. Não é? A comum pertença entre ser e pensar. Não é? O homem pertence ao pensar. Não é? O homem pertence ao ser, o ser pertence ao pensar. Não é? Esse estar mutuamente entregues em propriedade é o que fica bem expresso por essa questão da relação entre ser e pensar. Muito bem. Mas é nessa relação entre ser e pensar que tem que se colocar a questão da temporalidade. Será que o tempo facilita ou atrapalha essa conexão? Né? Bom, nem em Hegel, nem em Heidegger se pode dizer que o tempo não tem importância alguma, ou é uma espécie de escória, ou é uma espécie que se reduz a uma maneira vulgar de conceber o sensível e o natural, etc. Né? Não. O tempo é o que nós somos. Né? Nós somos tempo. E isso é muito curioso, porque, de um certo modo, se pode dizer que isso que parece tão heideggeriano é também para Hegel. Né? Em Hegel também nós não estamos no tempo. Não é? Enquanto nós somos o que somos, isto é, seres humanos, então nós não podemos prescindir de ser temporalidade. Não é?
e, mais concretamente, temporariedade, né? Dirá Hegel. A propósito disso, é porque não tem como fazer aqui uma espécie de detalhamento, né? Dos parágrafos 257, 58 e 59 da Filosofia da Natureza, né? O volume 2 da Enciclopédia de Hegel. Né? Por quê? Porque, como vocês viram aqui mesmo, no parágrafo 82 de Heidegger, de Ser e Tempo, né? É de uma densidade que desafia um bocado, né? Em termos de exercício do pensamento e da discussão enfim, das posições interpretativas a respeito. Hegel é um tremendo de um professor de filosofia e um tremendo leitor de filosofia. Às vezes você pode discordar, né, de uma certa maneira de ler uma coisa ou outra, mas não é por falta de densidade e solidez da argumentação heideggeriana. Né? E aqui também, quando ele muito rapidamente faz uma análise do conceito de tempo em Hegel, né? Que é a primeira das tarefas, né? Para depois analisar qual é a conexão entre tempo e espírito, né? Em Hegel, e o que ele vai tirar a limpo disso aí no parágrafo 83, parágrafo final de Ser e Tempo. Bom, então, esta ideia de ser tempo, de ser temporalidade, o Hegel lê muito bem, o Heidegger lê muito bem Hegel, mas é claro que temos aqui 4 páginas sobre o conceito hegeliano do tempo. É uma coisa extraordinariamente densa, né? Tanto em Hegel quanto em Heidegger, né? Em Heidegger mesmo, eu recomendo, porque não tem outro jeito, a não ser que tenhamos outros tempos, para pensar, meditar, aprofundar a nota 136 de Ser e Tempo, onde ele faz, o Heidegger faz, a conexão entre o conceito, né, hegeliano de tempo e toda a tradição da compreensão do tempo, né, na perspectiva do agora, né? Em todos os momentos. E, claro, isto supõe que você tem uma certa familiaridade com essa tradição, porque, do contrário, tem umas afirmações que dificilmente a gente vai descascar aqui, né? Bom, então, mas o que Hegel pretende nisso é pensar qual é a concepção hegeliana do tempo e qual é o nexo entre tempo e espírito, né? Bom, é verdade que, no fim, há uma certa crítica que se faz a Hegel na medida em que ele mesmo poderia ser incluído, né, em raros momentos, quando ele fala de espírito, né? É uma das grandes críticas que o Derrida, por exemplo, vai levantar, né? É uma questão melhor que o Derrida vai levantar acerca de Hegel. Bom, de Heidegger, perdão. Vamos lá, então. Conceito hegeliano de tempo, não é? Na perspectiva da leitura heideggeriana, o Hegel segue perfeitamente, não quer dizer numa dependência abstrata ou algo parecido, não, mas segue na linha da interpretação aristotélica do tempo na física, não é? Portanto, toda a análise do tempo, é claro que será desenvolvida por Hegel, né, fundamentalmente, na filosofia da natureza, né? Volume 2 da enciclopédia. Né? Muito bem. O espaço, primeiro, na filosofia da natureza, há 3 partes, não é? 3 partes que começam com a mecânica, depois espaço e depois tempo. 3 sessões dentro da primeira parte da filosofia da natureza. Bom, o que é importante nesta leitura que Hegel faz de espaço e tempo é que
na verdade, por mais que isso possa parecer assim muito, de repente, chocante, o tempo não é outra coisa senão a verdade do espaço, né? Ele mesmo diz, essa ideia de colocar tempo e espaço, como se coloca numa espécie de justaposição, né? Tempo e também espaço, e também aquilo, esse aí também a filosofia tem que jogar fora, né? Sobretudo porque a filosofia não é um amontoado de coisas. A filosofia é uma unidade, como Hegel, né? Uma unidade, né? Relacional e relacionante. Melhor, uma unidade de dualidade relacional e relacionante. Né? Então, nesse sentido, não podemos colocar tempo e espaço como coisas, primeiro ponto, e não podemos colocar como coisas separadas, distintas, que não têm a ver uma com a outra, mas que estão numa unidade tão profunda que no caso, tempo, é a verdade do espaço. Curiosamente, como vocês veem na nota da página 136, né? O Bergson vai pegar essa ideia também, só que vai inverter, né? Espaço e tempo como tempo e espaço. Mas vamos lá. O que é o espaço propriamente para nós? Aqui nós temos também uma grande complicação. Diz a indiferença sem mediação do estar fora de si da natureza. Vejam bem como isto pode ser colocado, né? O estar fora de si da natureza, né? Indiferentemente. Indiferente significa sem diferenças. O espaço é o fora da natureza, né? Como que, entre aspas, o lugar onde a natureza está, né? Uma espécie de enorme recipiente que contém a natureza, algo parecido, naquela velha tradição da agora platônica, talvez, não é? Mas a característica em Hegel é isso, o espaço é a indiferença sem mediação do estar fora de si da natureza. Portanto, o espaço é multiplicidade abstrata de pontos indiferenciáveis. É um ponto, mas um ponto no plano de infinitos pontos, não é? Mas é óbvio que isto é uma tremenda de uma abstração, como será também o tempo, né? Inicialmente. Né? Então, essa é a grande discussão. Né? Como é que depois o Heidegger, né, vai contrapor a esta maneira de ver as coisas em Hegel, espaço e tempo, né, a partir de uma perspectiva existencial? Né? Por quê? Porque o Hegel parte de um princípio especulativo, né? Mas um princípio especulativo não apareceu quando ele nasceu, não lhe apareceu na parede ou numa inspiração qualquer, não é? Senão que o Hegel chega a isso já como resultado de um caminhar que está muito bem descrito na fenomenologia do espírito, né? Então, quando a gente pensa na fenomenologia, o que acontece? No início, se você lê o prefácio, você não entende nada, né? Tem uma certa, um certo complexo de pouco inteligente, né? Depois, quando chega ao fim e começa de novo a leitura, começa a entender as coisas, né? Por quê? Porque é claro que, embora especulativo, muito especulativo, claro, o Hegel chegou lá, teve um caminho para lá. Não é que coloca a filosofia como partindo do fim desse caminho do pensamento. Não é? É por isso que a gente tem que entender muito bem que a fenomenologia é como que a concretude, diríamos, o que dá, não é? Concretude à ideia, ao conceito, à ideia absoluta, à lógica, não é? De modo que a fenomenologia é o concreto, não é? Lembrar sempre que concreto vem
de concrescere, né? Isto é, o crescer conjuntamente, o desenvolvimento conjunto das coisas, né? Isso é o concreto. Hegel abomina a abstração, tem absoluto pavor à abstração pura, né? Então, a fenomenologia é o concreto no sistema hegeliano. E o concreto é o que dá base existente, real, onticontológica, né? À lógica, à ciência da lógica. Né? De modo que a fenomenologia do espírito, sem a ciência da lógica, Hegel, é uma espécie de processo cego, inexplicável, incompreensível, ininteligível. Né? Ao mesmo tempo, a ciência da lógica, sem a fenomenologia, sem essa concretude, sem esse caráter de carne e osso histórico, político, etc., etc., né? Essa ciência da lógica seria abstração vazia e morta. Né? Então, isso que o Hegel abomina desde sempre. Né? Portanto, uma é a alma, né? No caso, a ciência da lógica é a alma da fenomenologia, que é o corpo, por assim dizer, a corporeidade concreta, né? Dessa alma lógica. Né? É óbvio que isso são distinções que a gente faz, mas é um problema do nosso discurso, não é? O discurso da gente é uma expressão da nossa racionalidade que é discursiva. E a racionalidade discursiva é sempre um tremendo problema para todo filósofo. Não é? Por quê? Porque é uma tensão com a qual tem que lidar, não é? No dizer, no falar, no sistematizar, não é? O que ele diz, né? Mas sempre se defrontando com a unidade profunda daquilo que está sendo dito através do primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Enunciado ou conceito ou o que a gente quiser fazer. Né? Esse é um problema com o qual Hegel mesmo lidou o tempo todo. Né? Tanto é que numa das raras, parece que são 3 ou 4 ocasiões em que Hegel fala da dialética, nunca definiu o que é isso, né? Mas numa das raras ocasiões ele diz, né, a dialética é um tremendo esforço de dizer quase o indizível. Né? Ele tinha perfeita clareza a respeito dessa dificuldade do caráter especulativo da dialética. Né? Claro, sobretudo se a gente pega só um pedaço, como é a ciência da lógica. Né? Tem que pegar a fenomenologia, filosofia da história, as linhas fundamentais da filosofia do direito, etc., etc., etc. Né? Bom, mas estou sendo um pouco hegeliano demais aqui, viu? Vamos ver como o Hegel vê tudo isso. Né? Enfim, a primeira coisa com a qual Hegel também estaria de acordo é que tanto Hegel como Heidegger diriam que tempo e espaço não podem ser pura e simplesmente dissociados. É verdade que o Heidegger reconhece que ele não deu, talvez, não é que não deu, é que ele não pensou suficientemente a questão do espaço. Não é? Tudo acabou sendo como que hegelianizando desde uma filosofia existencial, né? Acaba dando o lugar da espacialidade ao tempo. Não é? Bom, mas nisso aí há um ponto em comum de ambos, que é a relevância fundamental de pensar tempo e espaço. Né? Muito bem. Então, se dizíamos que espaço é, na sua abstração imediata, multiplicidade abstrata de pontos indiferenciáveis nele, né? Lembremos um pouco da questão das mônadas de Leibniz, só para fazer uma espécie de paralelo. Né? As próprias diferenças, né? Esses pontos,
possuem em si mesmas um caráter daquilo que elas diferenciam. O que quer dizer isto? A diferença, não é? No espaço, não é? A diferença que essa multiplicidade de pontos estabelece no espaço não sai do espaço, não é? Quer dizer, na medida em que o ponto diferencia, não é, alguma coisa, não é, se diferencia de outros pontos, não é? Não, porém, se diferencia do espaço, isto é, os pontos não saem do espaço. Portanto, não é, de certo modo, o conjunto, diríamos, de pontos, não é, a pontualidade melhor, que seria a essência do espaço, seria a negação desse espaço inicial indiferenciado e vazio, não é? Portanto, a pontualidade que vem a ser agora a maneira de o espaço se apresentar, não é? Mas a pontualidade, todos os pontos, não é, permanecem espaço e no espaço. O espaço é o indiferenciável da multiplicidade de pontos, não é, que estão nele, um fora do outro. Isso é um modo de falar bem hegeliano, não é? Tempo e espaço são o ser fora um do outro, não é? Abstratos. Bom, o espaço não é, porém, um mero ponto, e sim, como diz Hegel, pontualidade. Né? Pontualidade, a essência do espaço é pontualidade. E aí é que Hegel, né, funda, diríamos, a questão, a sua compreensão da leitura que ele faz de Hegel, né, a respeito do tempo. O tempo é a verdade do espaço. Né? Por que é a verdade do espaço? Porque é como que a negatividade, né, dentro dessa esfera absolutamente abstrata e vazia, né, a negatividade que os pontos colocam no espaço. Né? Cada um dos pontos e o conjunto dos pontos estão no espaço, mas se diferenciam internamente do espaço. Né? De modo que é como se o espaço se pusesse para fora de si, na pontualidade, e, portanto, a pontualidade já é uma negação dialética do espaço, não é? Do espaço indiferente, etc. Portanto, ainda assim, a pontualidade colocada para si, né? Porém, quando é que essa pontualidade interna ao espaço, né, vira tempo? Através da sua negatividade, precisamente. A negatividade imposta pela pontualidade ao tempo, primeira negação do tempo, então a pontualidade vai ser negada, por sua vez, pela temporalidade, pelo aqui, que não é o ali, que não é agora, que não é depois, que é antes, não é? Isto é, o tempo vai ser a negação da negação que a pontualidade é para o espaço. Né? Bom, reconheço que isto aí é uma dose meio pesada, não é? Mas pensando com tranquilidade, a gente entende o que o Hegel está dizendo. Mas é claro que a gente pode perguntar, mas o que Hegel diz? Por que diz estas coisas tão bárbaras, não é, para entrar nele, não é? Diz, bom, é que se você olha para o espaço, levanta o olhar, vai passando, não é, por essa questão da espacialidade, até encontrar o pensamento do espaço, diríamos assim, não é? Então, vamos chegar a isso com tranquilidade. Não é? Agora, vamos chegar com tranquilidade, com disciplina, enfim, com seriedade. Não é? Bom, enfim, a negatividade na esfera do fora de si, não é? Que é o espaço, tanto para si e suas determinações, como também se põe na esfera do para fora de si,
manifestando-se indiferente face à justa posição quieta. Assim colocada para si, a negatividade é o tempo, né? O tempo é como se fosse a dinâmica dessa espécie de espacialidade bruta e vazia e absolutamente abstrata, né? Que seria o morto. Absolutamente nada no sentido de negação pura, não é? Não é da negação heideggeriana. Bom, então, como negação da negação, o ponto se coloca para si, emerge da indiferença, né? E enquanto se coloca para si, se diferencia deste ou daquele, né? O ponto se diferencia de outro ponto e de outro ponto e de outro ponto. Não é mais esse e ainda não é aquele, né? Percebem onde o Heidegger está querendo chegar, não é? Ao colocar-se para si mesmo, o ponto se coloca nas filas, né? Um após o outro, né? Na fila em que ele se encontra, a esfera do fora de si, que é agora a negação negada, né? A questão do tempo é esta espécie de um ponto, e outro ponto, e outro ponto, e outro ponto, né? E a superação dessa pontualidade, enquanto indiferença, significa não mais subsistir na quietude paralisada do espaço, diz o Hegel. De modo que o espaço se estilhaça em todos os outros pontos. Então, a negação da negação como pontualidade é precisamente o tempo, não é? Não vamos complicar demais para não chegar a uma compreensão especializada do espaço, né? Basta entender por que Hegel chega a essa ideia de que o tempo é a verdade do espaço, né? A negação da pontualidade, que por sua vez era a negação do espaço enquanto absolutamente uniforme, fora de si, né? Sem o outro que o nega. Bom, mas cuidado com essa história para não ter dor de cabeça, porque esse negócio do espaço e da pontualidade requer uma espécie de concentração normal. Então, vejam bem, para essa discussão, essa ideia de que a negação da negação como pontualidade é o tempo, para essa discussão, né, na compreensão de Heidegger, só pode significar que colocar-se para fora de si, né, de cada ponto, é um aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora, e assim por diante. Colocado dessa maneira, todo ponto é ponto agora, né? Essa é a ideia de Heidegger, tentar ver que em Hegel há uma compreensão do tempo de tal modo que, né, aparece como sendo um agora que vai se presentificando indefinidamente, né? Então, todo ponto é ponto agora. É no tempo, portanto, que o ponto tem realidade. Muito bem. Como unidade negativa do fora de si, né, é também um abstrato puro e simples, isto é, um ideal. O tempo, do mesmo modo que o espaço, é, enquanto unidade fora de si, unidade negativa, porque não estamos falando de nada fora do tempo, algo parecido, né? O tempo é a negação da pontualidade, que era a negação da espacialidade, né? E por isso o tempo era a verdade do espaço, não é? Então, mas esse tempo ainda é um abstrato puro e simples, é um ideal, não é? É um tempo pensado, não é? É o ser que, sendo, né, não é. E não sendo, é. Portanto, o que significa isso? Um ser, vejam bem, falando do tempo, um ser que sendo não é e não sendo é. O que é isto? O devir, né? Mas devir intuicionado apenas, não pensado.
intuicionado. Não é? O que quer dizer isto? O tempo é devir. Se a gente lembra um pouco a lógica de Hegel, a primeira parte é o ser. Então, o ser, dialeticamente pensado, vem a ser o quê? É o que a tradição sempre nos diz. Não é? Ser é o máximo em extensão, em termos de análise de conceito, e o mínimo em compreensão. O mínimo por quê? Porque é vazio. Ser não significa nada. Não é? De modo que o ser, uma vez posto, imediatamente se contrapõe ao não ser, já que o ser é nada de significância. Não é? Portanto, quando você pensa o ser, pensa o nada. Quando você pensa o nada, pensa o ser. Ora, o que estamos dizendo aí? Que o que está posto agora é o devir. Ser não é nem ser bruto e abstrato e vazio, nem nada bruto, abstrato e vazio, mas ser é devir, não é? Muito bem. Mas dizíamos que o tempo se desentranha agora como devir intuicionado. Isso quer dizer, segundo Hegel, que a passagem do ser para o nada, né, e respectivamente do nada para o ser. Portanto, devir é tanto surgir quanto perecer. Respectivamente, o ser, não ser, passa, né? O que isso significa com referência ao tempo? Me lembro muito um amigo meu, Sandro Senna, não é? Que gosta de pensar isso bem, diz que o Dasein, porém, não passa, né? Muito bem. Depois, vocês já devem ter visto isso com ele mesmo, né? O ser do tempo é, portanto, o quê? Né? Porque se o tempo é que o ser e o não ser passam reciprocamente, né? O que é o tempo? O tempo é precisamente o agora, né? Na medida, porém, que todo agora é, vejam bem, todo agora é, agora não mais. Ou se quisermos, todo agora é sempre. Agora, antes ainda não. Agora, antes ainda não. Ele também pode ser aprendido como não ser, né? Portanto, tempo é o devir. Intuicionado significa dizer que a passagem que não é pensada, de um agora, outro agora, outro agora, outro agora, essa passagem não é pensada, não é? Senão que simplesmente se oferece na sequência dos agoras. Pessoalmente, acredito que poderia-se fazer uma análise mais detalhada e mais aprofundada da concepção do agora em Hegel, porque pode haver uma certa simplificação excessiva dessa compreensão do agora, né? Na medida em que esse agora vai ser entendido como eternidade por Hegel, mas que não é uma espécie de ausência pura e simplesmente do tempo, né? A eternidade não é o que se contrapõe ao tempo como o não tempo ou algo parecido, né? Então, essa questão dos agoras deveria se colocar ainda como interrogação, né? Para voltar-se a uma leitura de Hegel mesmo em relação ao devir e ao agora. Portanto, o que significa para na leitura de Heidegger esse devir intuicionado, né, que é a ideia hegeliana do tempo, revela-se, né, que o tempo é compreendido primariamente a partir do agora, né? É isto que o Heidegger pretende estabelecer sempre a respeito do conceito hegeliano do tempo. O tempo se revela a partir do agora, né? De maneira, né, que é suscetível de ser deparado pela intuição pura. Muito bem.
Mas essa caracterização hegeliana, né, do tempo a partir do agora, pressupõe que o agora permaneça encoberto e nivelado em toda a sua estrutura, para que possa ser intuicionado como algo simplesmente dado, como se fosse um dado, coisado ou coisificado, né? Simplesmente é um agora nivelado em toda a estrutura, né? Como sempre, um dado, embora seja um dado ideal, mas é um dado, né? Mas o presente é presente concreto. Mesmo assim, é o resultado do passado e a ânsia do futuro, né? Esta ideia, eu não sei se se pode interpretar desde o próprio Hegel, não é? Teríamos que aprofundar mais, como víamos, o conceito hegeliano de agora, a concepção hegeliana desse agora. Porque parece que é muito forçado colocar o agora como se fosse um segundo, outro segundo, algo parecido, né? Ora, mas, como o Hegel vai dizer, né, o presente concreto, né, o verdadeiro presente é a eternidade, né? Ora, o que é isto de a eternidade? Vejam, o Hegel mesmo vai dizer, a eternidade não deve ser aprendido, não é? O conceito de eternidade não pode ser aprendido como a abstração do tempo. O tempo não é a negação da eternidade, de modo que ela como que exista, não é? Fora do tempo. Nem tampouco no sentido de que a eternidade venha depois do tempo. Por quê? Porque a eternidade seria transformada novamente no futuro, que é um momento do tempo, não é? Portanto, isto aí exigiria uma concepção, né, talvez um pouco mais detalhada. Não que a leitura de Heidegger seja errada ou algo parecido, não se trata disso, né? Mas tem que se mergulhar bem nesse trabalho hegeliano do tempo como agora, no sentido de dizer que agora é esse e que tipo de eternidade é essa que reduz ao agora, mas um agora que não pode passar, não é? Muito bem, isso o parágrafo 258, não é? Da enciclopédia analisa melhor, não é? Claro. Hegel, em outros contextos, caracteriza o tempo como abstração do desgaste e, assim, fornece a fórmula mais radical da interpretação vulgar do tempo, não é? Desgaste, não é? Da experiência. Por outro lado, nenhuma primazia é dada ao desgaste e ao perecimento, primazia que ele, com razão, sustenta na experiência cotidiana do tempo. Enfim, na caracterização do tempo como devir, Hegel compreende o devir em sentido abstrato, que ultrapassa a simples representação do fluxo do tempo, né? Portanto, segundo a leitura de Heidegger, a expressão mais adequada da concepção hegeliana do tempo é a determinação do tempo como negação da negação, né? Negação da pontualidade, como víamos, né? De modo que a sequência dos agora é formalizada ao extremo e nivelada de forma insuperável, né? Agora, que é outro agora, outro agora, outro agora. E só partindo desse conceito dialético formal do tempo, Hegel expõe o nexo tempo-espírito, né? Muito bem. Então, qual seria essa conexão aqui? A essência do espírito é a negação da negação. O que quer dizer isso? Há uma espécie de negatividade absoluta, né?
nessa negatividade do espírito. O que é essa negatividade do espírito? Não é outra coisa senão o conceito. O conceito é a essência do espírito, né? Mas o conceito não é uma palavrinha que a gente junta por abstração e comparação e generalização. Não. O conceito, dirá Hegel, não é a alma das coisas. Não é um conceito na minha cabeça ou algo que eu criei e tirei da manga, né? O conceito é o que é, né? É a realidade das coisas, não como eu digo que são, mas é a alma das coisas e por isso as coisas são pensáveis. Aquela história de que todo real é racional ou efetivo, né? De que tanto fala Hegel por aí. Enfim, a essência do espírito, ou na medida em que o conceito, que é negação da negação, essa negatividade absoluta que é o conceito, oferece a interpretação, né, formalizada do cogito cartesiano, né? Ego cogito, me cogitare rem. Eu penso, né? Pensar, eu me penso, pensar a coisa, né? Ou me penso como coisa, né? O conceito é, portanto, a conceitualidade do si mesmo, né? O que quer dizer? A conceitualidade que se concebe na medida em que o si mesmo é livre, né? Nesse sentido, o conceito agora não é simplesmente consciência, nem é simplesmente consciência, mas, né, é a autocompreensão de si como liberdade. O eu é o próprio conceito puro, que enquanto conceito chegou à existência, não é? Muito bem. Esse negar da negação, que é feito pelo conceito, a inquietação absoluta do espírito, né? Segundo Hegel, e a sua autorrevelação inerente à sua essência, né? Isto que é ao negar a atividade do conceito, o negar a negação, né? Porém, o progresso do espírito, o progresso tem que ser posto entre aspas, né? Porque não é uma simples questão de ir para frente, para frente, para frente, para frente, né? O progresso implica desenvolvimento, né? Que se realiza na história, mas comporta um princípio de exclusão, né? Esse progresso do espírito no seu desenvolvimento, né, implica um princípio de exclusão. Não constitui esse princípio de exclusão uma dissolução, né? Na medida em que o progresso implica negar, 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 superar o tempo todo, não é? Mas esse princípio de exclusão não é uma dissolução do excluído, mas a superação do excluído. Isto é propriamente o conceito da dialética, não é? A liberdade do espírito se caracteriza como libertação que, ao mesmo tempo, supera e suporta. Supera e suporta aqui são traduções do Aufheben, não é? Quer dizer, supra-assume, né? Sustenta e supra-assume, né? Eleva, conserva mais elevado, num plano mais elevado. Então, progredir é sempre um saber que se sabe em sua meta, né? Por isso é sabido. Em cada passo, o espírito deve superar a si mesmo como sendo o obstáculo, o verdadeiro inimigo da sua finalidade. A meta, portanto, do desenvolvimento do espírito é alcançar o seu próprio conceito. Vejam bem, essa dinâmica do desenvolvimento do espírito não é outra coisa senão o estar a caminho permanentemente, né, do seu próprio conceito. Ele já é seu próprio conceito, mas ainda não foi efetivado como tal, né? Então, ele se sabe, mas se sabe como resultado, como meta, né? Então, aliás, essa é uma ótima definição que Hegel faz da finitude.
não é? É finito, não é? Aquilo que não corresponde ao seu conceito, não é? A não correspondência entre o que é e o conceito do que é, isto é uma outra maneira de expressar a finitude. Portanto, o desenvolvimento, diz Hegel, é uma luta dura e infinita contra si mesmo. Né? Muito bem. Mas é conceito apenas intuicional. Segundo a sua essência, o espírito se manifesta, então, necessariamente no tempo. Não é? A história universal é, portanto, a interpretação do espírito no tempo, assim como a ideia se interpreta no espaço como natureza. Né? A história é o que o espaço, né? O tempo como história é o que o espaço é para a natureza. Né? Bom, portanto, segundo a sua essência, o espírito se manifesta no tempo, como dissemos. Né? O excluir inerente ao movimento de desenvolver-se abriga uma relação com o não ser. Claro. Esta relação, precisamente, é o tempo. Né? O tempo natural, o tempo finito, o tempo, diríamos, das coisas da natureza. Né? Não é propriamente este o tempo do espírito. Né? Porque o tempo do espírito é aquele agora que dizíamos antes, só que esse agora é concebido como eternidade. Né? Por isso, o excluir inerente ao movimento do finito deve desenvolver-se e abriga uma relação com o não ser. Isto significa tempo. Né? Isso é uma espécie de agora que vai se estilhaçando no passado para outro agora, para outro agora, para outro agora. Né? Agora, essa ideia de eternidade como algo que não está como se opondo ou fora do tempo, tem que ser levada realmente muito a sério, não é? Desenvolver-se, não é? Abriga uma relação, dizíamos, com o não ser, não é? Mas este agora que se eterniza, essa ideia de eternidade não é própria do tempo natural, não é? Senão que o tempo ele mesmo, no seu conceito, na medida em que é conceito de tempo, né? A ser conceito, então significa dizer o quê? Que como todo e qualquer conceito, né? Isto é, como o conceito, né? O tempo é eterno. Né? A eternidade não é o que está fora do tempo, mas o que está fora do finito. Não é fora do finito tampouco, percebem? Por quê? Porque se algo está fora do finito, né? Então o infinito é finito, percebem? Então, o finito, toda essa questão da finitude, do tempo, do espaço, da história, de toda essa loucura que nós vivemos na existência como caminho a ser feito, a ser trilhado, a ser construído, etc., tudo isso é simplesmente a tentativa permanente, né, de compreender e efetivar o infinito no finito e o finito no infinito. Quer dizer, o finito está dentro, está no seio do infinito, ou então estamos criando uma espécie de limitações estranhas, não é? Em que o finito é o não infinito. Mas se há uma contraposição de finito e infinito, o infinito é mais outro finito. Talvez maior, se isso significa alguma coisa. Portanto, o finito tem que estar já ser no infinito. Não há outro lugar para ser, não é? Senão, diz o próprio Hegel, o infinito. Não é? É claro, isso
é uma questão, diríamos, que diferencia profundamente tanto a perspectiva de Hegel quanto a de Heidegger, né? Mas é como se o Heidegger tentasse ver tudo desde a perspectiva, obviamente, da existencialidade, entendida como abertura, como compreensão de ser, eu diria como pensamento, não é? E, a partir daí, vamos ter que nos deparar com um limite fundamental, que é o ser para a morte, não é? E depois, não sei, não é? Então, a finitude é o único horizonte possível para nós, homens, não é? Mas aí se poderia colocar uma afirmação que seria uma paráfrase de Spinoza, não é? Assim como Spinoza diz, se fiat hypotest, não é? Cogita, Deus non esse, não é? Pensa se pode ser feito que Deus não é, né? Depois de toda aquela dedução da substância única, etc. Bom, parafraseando isso, se poderia dizer, pensa se você, conceba se você pode, o pensamento não ser. E daí, para a infinitude pode haver um passo, não é? Mas isto é a grande questão que vai delimitar essas duas perspectivas, essas duas maneiras de analisar a questão, né? Desde a finitude para a finitude, né? Heidegger, o tempo é o único horizonte possível, não só para nós, mas o ser mesmo é da ordem do finito, né? Embora eu não sei como é que ele afirma o finito sem se contrapor à infinitude, não é? Embora, talvez se poderia dizer, não, essa afirmação decidida da finitude é posta do ponto de vista de toda a tradição, que inclui uma tentativa de pensar a infinitude, essa coisa toda, né? Mas, na verdade, do ponto de vista da existência, nós não podemos ultrapassar essa fronteira, né? Essa é a grande diferenciação, finalmente, Heidegger-Hegel, me parece. Não digo que é a única, né? Mas uma maneira de ver essa grande diferenciação. Café. Muito bem. A partir daí, né, diríamos que, para Hegel, o espírito pode cair no tempo, né? A analítica existencial se coloca, né, dentro dessa concretude da própria existência, dizíamos, ela não se coloca do ponto de vista da chegada de Hegel, porque quando Hegel se coloca nesse ponto de vista do absoluto, ele não é que se colocou nesse ponto de vista como início, né, temporário de um processo de pensamento, senão que ele chega pelo pensamento a esse fim como sendo, ao mesmo tempo, início do processo do pensar. Percebe? Por isso é que, claro, dentro de toda a confusão que pode haver na interpretação da dialética, né? Mas é por isso que faz sentido, né, a ideia de que o fim já estava presente no início, mas como resultado. E eu só vou perceber isso na medida em que eu fui lá, né? Se fenomenologicamente eu não chego a isso, eu não poderia ver que isso já estava presente no início, né? Então, não é uma questão de escolher pontos de partida, né? Mas a perspectiva de Hegel, de Heidegger, é dizer, olha, eu só posso pensar a partir do sou, do estar aí, né? Sem origem, sem estar aí lançado no mundo, né? Como pura possibilidade, como poder ser, como fundamento da sua própria possibilidade, né? Então, isto é um ponto de vista perfeitamente fecundo, rico, perfeitamente possível a ser trilhado, né? Mas, obviamente, nem o próprio Heidegger pretenderia dizer que isso nos leva, né,
a uma espécie de resolução, né? Enfim, a própria dinâmica do espírito para ser si mesmo, talvez o segredo seria essa história da correlação finito-infinito, mas que pode ser pensada de maneira bastante variada, como, por exemplo, eu colocava agora, não é? O infinito para Hegel não é pensável, mas esse infinito pensado na tradição é pensável como impossibilidade, como algo que não pode ser feito. Portanto, esse horizonte heideggeriano do tempo é posto em confronto com a tradição, não é? Mas não em confronto com o infinito, que não quer dizer nada do ponto de vista do pensar. O único horizonte possível para nós é o tempo, não é? Muito bem. E então, Hegel chega à ideia fundamental, não é? Do ser e tempo, que eu acho que é a conjunção ser e tempo, não é? Porque há alguma coisa importante nesse e tempo, porque toda a tradição, enquanto filosofia, enquanto metafísica, não é? Toda a tradição colocava a questão do ponto de vista do ser ou tempo, como uma espécie de disjunção. Né? Por quê? Porque nós vemos que o que é verdadeiramente ser na tradição é aquilo precisamente que está fora do tempo, sem estar submetido à temporalidade. Essência, eido, substância, forma, etc, etc. Né? Tudo o que não é temporal, né, é o verdadeiramente ser. Ao passo que, do ponto de vista da existência, né, o outro lado da concepção do ente como o existente, né, o efetivo, né, implica a temporalidade. Né? O verdadeiramente ser, do ponto de vista da existência, é a temporalidade. Né? E por isso, então, é que Hegel se contrapõe a Hegel nesta perspectiva. Né? Mas há muitas convergências possíveis de serem estabelecidas, mas que talvez não seja ainda o caso, né, de podermos fazer. Né? Só uma leitura de Hegel e, paralelamente, de Heidegger, que nos levaria um pouco mais longe nessa ideia. No fundo, basicamente, a posição de Heidegger é a origem e a possibilidade da ideia de ser, da ideia do ser, em geral, nunca podem ser investigadas mediante a abstração lógico-formal. Né? Isto é, sem um horizonte seguro de pergunta e resposta. Eu não sei se o Heidegger está sendo totalmente justo ou não com Hegel, mas, né, a ideia do ser em geral não pode ser investigada sem, né, horizonte seguro, né, de pergunta e resposta. Isso, como dissemos, muito provavelmente o Hegel concordaria tranquilamente. Né? A ideia de ser não está dada como algo que tem que ser posto e a partir daí vamos trabalhar, né? Sino como algo que foi dado, de certo modo, né? Se poderia dizer com muitos e muitos poréns e distinções, que a fenomenologia hegeliana não deixa de ser fenomenológica. Né? Inclusive, não é, a própria ideia da ideia absoluta, né, ou do espírito absoluto, ou do saber absoluto, poderia ser concebido por Hegel, certamente, como algo dado, mas dado a ser devastado, desvastado, a ser lixado, a ser extraído, não é? Da certeza sensível, que é o primeiro passo mais imediato de doação, né? Bom, então o que está em questão
na fenomenologia é o que está sendo dado na sensação e na percepção, no entendimento e na razão. Né? Bom, então, mas claro, o Hegel diz isso porque fez esse caminho, não é? É por isso que fica aquela loucura, não é? Lendo a fenomenologia de, olha, nós filósofos sabemos que o espírito já está aqui, mas a consciência ainda não sabe enquanto está a caminho, não é? Dessa doação, né? Diríamos assim. Mas, claro, ele já está lá posto como alguém que fez o caminho e nos diz, olha, venha, vai chegar por aí, mas é você que tem que chegar, não é? É um pouco aquela ideia da filosofia da educação, do instrutor, do escravo que foge da caverna de Platão lá na República, e o instrutor se limita a pegar ele pela mão e dizer, olha, veja, nomeie esse ele, né? Bom, numa dessas frases está toda a filosofia da educação possível, já como uma espécie de precursor de Paulo Freire ou algo parecido, né? Muito bem. Então, aqui dizíamos que essa ideia do ser, em geral, é óbvio que só pode ser investigada a partir de um horizonte concreto que é a existência, né? Para Hegel isso não tem nenhuma discussão, né? Mas é óbvio que o Heidegger aqui não tem como não estar de acordo, né? Mas trata-se de buscar e percorrer um caminho para o esclarecimento da questão da ontologia fundamental. Somente depois de ter percorrido esse caminho é que se poderá decidir se é o único caminho, né? Ou se é o caminho correto. Será que existem caminhos assim corretos? O verdadeiro caminho? O único caminho? Né? É uma questão que o Heidegger me parece que levanta também com toda a honestidade possível, né? Por nem sequer ter sido desencadeado o combate em relação à interpretação do ser, não se pode dar por terminado esse combate. Esse combate exige uma mobilização, né? Para isso é que a presente investigação, todo o seu tempo, até o parágrafo atual 83, né, está a caminho, né? Onde ela está, né? Onde ela está, essa mobilização. Na compreensão ontológica, que enquanto compreensão pertence à existência da presença, abriu-se algo como ser, né? Claro, se, eu não sei, o Hegel também diria isto numa boa, não é? O ser só se abre na medida em que nós somos pensamento, que seria uma espécie de versão hegeliana, com seus mais e seus menos, da abertura e compreensão de ser heideggeriana. Acho eu, pelo menos se poderia pôr em relação claramente. Embora não concebida, a abertura preliminar do ser possibilita que, como ser no mundo existente, a presença possa se comportar como o ente que vem ao encontro dentro do mundo e também consigo mesmo, né? Essa concretude existente, que é a perspectiva, a base e todo o ponto de partida do Heidegger, né? Não sei se o Hegel discordaria disso ou não, mas tudo bem. Mas como é simplesmente possível na presença a compreensão do ser em sua abertura? Como é possível compreender ser? Pode-se responder essa questão remontando-se à constituição ontológica originária da presença. Isso é assim porque assim nós somos constituídos como abertura e compreensão de ser. Um hegelianista diria, bom, nós somos constituídos como pensamento, por pensamento, como espírito pensante, né? A constituição ontológica existencial da totalidade da presença se funda na temporalidade. Não há, obviamente, existência sem temporalidade, né? Isto também
seria perfeitamente aceitável por Hegel. É um modo originário da temporalização da própria temporalidade estática que deve tornar possível o projeto estático do ser em geral. Haverá um caminho, termina Heidegger, Ser e Tempo, haverá um caminho que conduza ao tempo originário para o sentido do ser, que conduza do tempo originário para o sentido do ser. Será que o próprio tempo se revela como horizonte do ser? Interrogação, né? E nisso aqui me parece que há um grau de honestidade máxima, né? Do ponto de vista de Heidegger, diz, bom, somos isso, somos assim, buscamos ser, queremos ser, pensamos ser, e não tem por onde encontrar um fundamento para isso. Somos pensamento do ser, né? Nos dois sentidos, diríamos assim, não é? É o ser que se pensa no pensamento e o pensamento que pensa o ser. Portanto, é o pensamento do ser num sentido do genitivo, objetivo e subjetivo, ao mesmo tempo dessa expressão do ser, né? O pensamento pertence ao ser e o ser pertence a pensar, né? Essa é a ideia. Eu acho que por aí se poderia fazer uma via de encontro possível, não linear, nem uniforme, nem sem discussão, não é? Heidegger, Hegel. Eu vou ficando por aqui, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Agora, é uma densidade e tanto com a qual vocês têm que se defrontar, né? Perfeito, professor. Muito obrigado pela apresentação. O pessoal gostou bastante. Nós tivemos bastante comentários, bastante elogios ao professor e tivemos algumas perguntas, tá? Eu já vou fazer elas e daí, eventualmente, se tiver mais, a gente vai caminhando. Temos aí cerca de 30 minutos para a gente responder as perguntas. Então, a primeira que eu anotei aqui foi do Pablo. O Pablo pergunta assim: vemos que Heidegger mantém um diálogo constante com a tradição. Nos anos 1930, ele falava que a tarefa seria defender o avanço grego, o gesto de fundação do Ocidente. Quais são os argumentos de Heidegger para seguir esse caminho de valorização da tradição? Ou seja, né, tá colocando a pergunta aqui para o professor não esquecer. Eu diria que, do ponto de vista de Heidegger, não é? Só tem um destino, né? Nesse sentido do sentido do destino heideggeriano, né? Só tem um destino, verdadeiramente, quem assume a sua tradição e a reinterpreta, né? O tempo todo. De modo que isso tem a ver com aquela ideia de que nós somos gregos, né? Isso era muito legal também, muito perfeitamente aceitável também por Hegel, né? Que mostra e volta constantemente aos gregos, né? Mas é isto, o pensamento não pode se dissociar da sua raiz. Qual é a raiz do pensar? Aquilo que nos faz pensar, né? E o que nos faz pensar? Em que consiste o sentido do ser, né? E para isso nós vamos dando respostas ao longo da tradição, né? E nunca chegaremos a uma resposta que seja a solução matemática de uma questão como essa, né? Mas que nos vai fazer o tempo todo trabalhar e pensar. Perfeito, professor, obrigado. Vamos para mais uma pergunta, agora da Cade, ou do Kate. Ele coloca assim: o espaço é uma parte constitutiva do ser, sendo assim, posso dizer que o espaço é social. O espaço é uma parte constitutiva do ser, sendo assim, posso dizer que o espaço é social. Essa dimensão social do espaço é individual ou coletiva para o Heidegger? Aqui a pergunta. Bom, para o Heidegger, né? Sim, não é isso? Claro, para o Heidegger o espaço necessariamente é existencial, e se é existencial é ao mesmo tempo, né, uma espécie de simultaneidade entre dois
existenciais, não é? Que não são contrapostos ou coisa parecida, mas aspectos do modo de ser do Dasein, não é? Então, quais são esses dois existenciais que estão aí em questão? A singularidade, a individualidade, que não passa de ser um conceito político da política moderna, não é? Esse negócio de indivíduo, 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 não é? Bom, o Heidegger vê isso de um modo muito mais profundo, como singularidade. A singularidade não é individualidade, é bem mais profundo, é bem mais constitutivo ontologicamente ser singular, ser solidão, ser único, né? Ser sei lá, o responsável por todas as minhas possibilidades de ser, não é? Mesmo sem origem e essa coisa toda. Bom, então, essa singularidade, porém, só é e só pode ser na medida em que, simultaneamente, e por um outro aspecto, não é algo que está ao lado, mais isso, mais aquilo, mais não sei o quê, não. Ao mesmo tempo, simultaneamente, que eu sou singular, eu sou ser com os outros, não é? Uma coisa que, num outro contexto, mas já está também presente em Aristóteles e um monte de filósofos, não é? Então, é claro que o meu espaço, não é? Quando se fala assim, num sentido muito imediatista, não é? O meu espaço é minha casa, aquele lugar onde eu posso circular sem ter nada a ver, nem dar satisfação nenhuma a ninguém, não é? Isso aí é uma doença mental, não é? Aliás, a gente tem certos exemplos recentes muito claros, não é? Bom, então, o espaço é necessariamente singular e social. Não pode ser singular sem ser social, nem social sem ser singular, não é? Portanto, a pergunta é esta, me parece, não é? O espaço é necessariamente social, como é necessariamente singular. Não simplesmente individual, mas singular, existencial. Perfeito, professor. Obrigado mais uma vez pela resposta. Tivemos mais uma pergunta aqui do Pedro. Ele pergunta assim: seria possível para Heidegger relacionar infinito e nada? Teria uma relação entre o conceito de infinito e o conceito de nada? É uma pergunta muito importante, não é? Dificilmente respondível desde o ponto de vista de Heidegger mesmo, não é? Mas o Heidegger diz, não é, numa conferência, que o nada é um bom nome para o ser, porque, dada a diferença ontológica entre ser e ente, não é? Ser é um nada entitativo, não é? Porque se algo é, se o ser é, então o ser é um ente. Mas o ser não é o ente, mas o ser do ente, ou dos entes, para evitar problemas, né? O ser é o ser dos entes, não é um outro ente, né? Porém, o ser não é o ente, né? Ora, então, o que é um não ente? Um não ente, o que é? Nada, né? É curioso isso, né? Porque o Hegel também fala do nada, mas fala como algo que me é posto pelo próprio ser. Quer dizer, se o ser, eu vou me defrontar com ser, conceito de ser, o que é ser, e aí percebo que, do ponto de vista da significância, é nada. Não tem propriedades, não tem isso, aquilo, nada. Né? Mas é uma outra maneira de colocar a questão, evidentemente. Né? Então, relacionar infinito e nada. Bom, o problema é que esse nada, né? Não sei como que posto como algo que atrai, mas nós não sabemos o que é isso, algo que atrai, né? É verdade que tem gente, como o McDowell e tal, que dedicou praticamente a sua vida de filósofo a pensar nessa espécie de teologia oculta ou criptoteologia no pensamento de Heidegger, não é?
Bom, mas é que esse nada é um nada quase místico, diríamos, não é? É um nada diante do qual, por um lado, eu compreendo, mas compreendo como abertura para o que não é o ente, não é? Eu tenho a impressão que se podia fazer sei lá, um grande grupo de estudo e tal, colocando o mestre Eckhart, Hegel e Heidegger, não é? Daria um tripé bem interessante aí, não é? E essa questão do nada, então, isso está presente em toda a grande mística, não só em mestre Eckhart, mas em Teresa, em Juan de la Cruz, etc, etc. Agora, se esse nada é o infinito não é pensável para Heidegger, não é? Por quê? Pues porque nós somos finitude radical, pronto, não é? É assim. Perfeito, professor, obrigado. Por enquanto não tivemos mais nenhuma pergunta, porém, eu teria um apontamento para fazer para o professor, assim, acho que até o professor até comentou um pouco nisso, mas eu queria que se pudesse falar um pouco mais, principalmente da relação com Hegel, também tenho uma curiosidade, mas principalmente em Heidegger, qual que é o papel do espaço e da temporalidade na constituição da identidade do Dasein, na própria identidade do Dasein, assim, né? É certo que em Heidegger tem essa influência, né, com certeza, do espaço e da temporalidade na identidade do próprio Dasein, mas eu queria que o professor pudesse falar um pouco mais, explicar essa questão, como que dá e como que isso, até certo ponto, tem influência do Hegel ou não, né? Olha, o problema do Hegel é o seguinte, há uma espécie de, não digo de uma dissociação, porque isso é o antidialético mesmo, não é? Mas, enquanto existimos, não é? A temporalidade é alguma coisa de indiscutível, não é? Quer dizer, indiscutível do ponto de vista de jogar fora o tempo e ficar com o espírito ou com outra coisa qualquer, não é? Nós somos temporalidade, não é? E não temporariedade. Nós somos temporalidade. O Hegel também diz isso, né? No parágrafo, acho, é 259, mais ou menos, não é? Ou o outro anterior, 58, não é? Bom, então, o problema é que no pensamento dialético, não é? Tanto a filosofia da natureza, que fala do tempo e espaço, não é? Quanto a filosofia do direito, não é? A filosofia da história, esse tipo de assuntos, para Hegel, são aspectos, dimensões do espírito objetivo, né? Mas o espírito objetivo significa dizer o quê? Que se imaginamos, né, como possível a efetivação plena da ideia de Estado em política, por exemplo, né? Ou da sociedade perfeita em história, sei lá o quê, né? Mesmo assim, diria o Hegel, seria completamente insuficiente. Por quê? Porque isso seria a expressão máxima, plena, se você quiser, do espírito enquanto espírito objetivo. Então, o espírito objetivo, né, de certa maneira, é o primeiro momento, né, da dinâmica das coisas, porque o espírito subjetivo, que é a questão da fenomenologia, da enciclopédia, essa coisa toda, então vai ser o complemento da objetividade do espírito na história, na política, no direito, na moralidade, etc. Né? Ora, mas espírito objetivo e espírito subjetivo, mesmo na sua efetivação plena, que não é possível, mas mesmo que fosse, né, seriam insuficientes. Por quê? Porque a perspectiva é a ideia, o conceito, o espírito absoluto. Né? Afinal, o pensamento de Hegel se coloca como sendo uma espécie de supra-assunção do idealismo subjetivo
né, de Fichte e do idealismo objetivo de Schelling, e Hegel vem aí e diz, tem que ser idealismo, mas absoluto. Não pode ficar com uma parte de fora aqui ou outra parte de fora ali, não. Tem que ser idealismo, sim, mas idealismo absoluto. Né? Portanto, a realização política, se fosse possível, ou histórica, ou sei lá qual, ainda seria insuficiente sem a efetivação do espírito absoluto. Obviamente que isso pode ter um problema e uma armadilha muito claras, não é? Porque dá a impressão que a construção do espírito absoluto é uma coisa que está lá como uma espécie de projeto de arquitetura ou algo parecido, né? Não é, né? É o espírito absoluto que está presente, né, em toda a efetivação histórica, mas a efetivação histórica não pode dar conta, não pode exaurir, né, a absolutidade do espírito absoluto, né? Não pode exaurir, mas é ele que está lá. É ele que está realizando isso, né? Do ponto de vista de Hegel, né? Não sei se respondi. Perfeito, professor, deu uma ideia geral. Aproveitando essa discussão e aproveitando que nós tivemos mais perguntas, estendendo essa ideia, se para Heidegger e para Hegel, eu sei que tem outros autores que até vão tentar estender isso e fazer isso, mas especificamente para Heidegger e para Hegel, se a temporalidade e a espacialidade elas seriam próprias do ser humano ou do Dasein, no caso, ou se ela seria possível em outros indivíduos, em outros seres, né, nos animais, até mesmo nas plantas. Se eles conseguem presenciar, né, sentir a temporalidade e a espacialidade, ou isso seria próprio do ser humano com a sua consciência? Né? O que o Hegel e o Heidegger apresentariam sobre isso? Eles concordariam, eles discordariam? Pensando mais no Heidegger, que é mais contemporâneo, e talvez ele rompa um pouco com o antropocentrismo, que na época do Hegel ainda era muito forte. Uhum. Olha, é difícil responder com toda satisfação a essa questão, mas eu diria que, do ponto de vista de Hegel, não haveria nada disso sem pensamento. Né? Quer dizer, sem pensamento, não. Que a gente pode dizer? Né? Se você diz, mas que haveria se não fôssemos nós enquanto somos pensantes? É uma pergunta que não dá, não é? Não dá para colocar, a não ser que você acha que se nós somos finitos e se nós somos pensamento, logo, na medida em que nós deixemos de ser, o pensamento deixa de ser. Não é? Bom, isto poderia ter sentido em Heidegger, não tem em Heidegger tem, mas em Hegel não tem. Né? De modo que toda a realidade é espírito, do ponto de vista hegeliano. Do ponto de vista heideggeriano, né, a gente pode fazer uma espécie de ontologias regionais, não é? Pode fazer uma espécie de ontologia do ser vivo, não é? Mundo, finitude e solidão, aquela coisa toda, né? E até certo ponto se podem estabelecer certos traços, né? Não digo de pensamento, mas de percepção, de agudeza, de uma certa conexão, não é? Não sei exatamente como se pode colocar isso, se são relações, eu não diria de ideias, mas de situações, de contexto, de aspectos práticos, não é? Como empilhar tábuas para pegar bananas ou como usar um instrumento para conseguir formigas no formigueiro. Esse tipo de coisas, os antropólogos gostam de dizer que implicam uma certa relação de ideias, não é? Eu acho que é um pouco excessivo falar relação de ideias, não é? Mas há relação, né, de sensações e percepções instintivas, não é, na relação, não é, animal-mundo. Agora, é óbvio que eu nunca vou saber o que é ser um macaco, né? Isso é óbvio, né? Agora, eu acho claramente que há uma diferenciação, que, pelo que nos é dado saber, entre um modo de ser meramente biológico, ou animal, ou o que for, e a existencialidade.
né? Justamente pela abertura e compreensão de si e pelo fato de que o animal é o que ele é, já sempre, já é dado. E o existente, isto é, nós, Dasein, né, é poder ser, puro poder ser, pura possibilidade, o tempo todo possibilidade. Né? Essa é uma diferença essencial. Né? É isso? Perfeito, professor. Obrigado pela resposta. Então, acho que é isso, professor. Por enquanto, não tivemos mais nenhuma pergunta. Eu vou fazer mais uma para finalizar, tá, professor? Acho que nós temos mais alguns minutinhos. Então, eu vou fazer mais uma aí para aproveitar também. Até falei para o professor Gil Franco de semana passada que a maioria dos encontros o pessoal sempre perguntava e eu e o Will e o pessoal que organizava, a gente nunca aproveitava, né? Então, aproveitar também e perguntar para o professor. Em relação à questão da temporalidade imprópria e própria, né? Qual que é como que se dá essa relação em contrapartida com as perspectivas de futuro, né? Então, por exemplo, o Heidegger vai dizer, me corrija se eu estiver errado, professor, que a temporalidade própria ela se dá enquanto antecipação da morte, basicamente. Uma das antecipações. Então, eu queria que o professor pudesse, assim, para finalizar, delimitar essas duas coisas, assim, como que o Dasein, ele faz encontra a temporalidade por meio da coisa imprópria, né, e como que ele faz por meio da questão própria, que, como eu falei, é pela antecipação da morte, né? Acho que seria uma última dúvida que eu teria, assim, que ainda não ficou claro, e eu acho que por aí encerramos. Bom, é como você coloca, não é? A temporalidade própria a alternativa que me é sempre possível, né? De me relacionar comigo mesmo e o mundo, e com todos os outros, evidentemente, como alguém que é constitutivamente, né? Tarefa de ser, possibilidade de ser, né? Mas propriamente significa assumir-se como aquilo que efetivamente é, constitutivamente é, e não fazendo de conta que eu sou outra coisa. Então, portanto, a questão de certas aspirações, certa identificação do significado e do sentido do viver, não é? Como posso ir, com a segurança, com isso, com aquilo, não é? Isto seriam desvios quase que necessariamente impróprios, quase, não é? Quando são impróprios na medida em que a significação do viver e do existir seja dado a esse tipo de respostas a problemas muito, muito específicos que não têm propriamente a ver, não é? Com o modo como eu efetivamente sou. E na medida em que, como você disse, eu sou ser para a morte, então uma temporalidade própria é viver-se, né? De tal modo que eu me antecipo à morte, não no sentido de que me suicido, mas no sentido de que me assumo como mortalidade que já é minha, não é? De modo que tudo o que eu faço e todas as minhas possibilidades intramundanas, não é? Que me são oferecidas, vão ser decididas em função do que eu propriamente sou e não ao contrário, não é? Eu não sou o conjunto de minhas possibilidades ópticas, não é? Mas eu sou já um ser para a morte, que já é minha e sempre será, né? Por mais que eu tente o tempo todo fugir dela. Né? Então, há um porém aqui que é o seguinte: esse ser propriamente não é simplesmente uma questão, diríamos, subjetiva, entre aspas, não é simplesmente eu aqui sozinho que eu devo me ver comigo mesmo e tal, não. É na minha vida política, na minha vida profissional, na minha vida intelectual, na minha vida artística, na minha vida, em todas as dimensões da existência, eu tenho, né, que ser, né, como aquilo que efetivamente sou. Né? Com os outros, eu tenho que ser propriamente. Né? Com a discussão profissional, no caso nosso, né? Eu tenho que ser como aquilo que sou. Eu não vou lá, por exemplo,
participar de uma discussão, não é que não vou, é que não devo, né? Participar de uma discussão para ver quem tem razão e quem sabe mais, não é? Vou participar para ver se trocamos alguma coisa, não é? Aquilo que o Heidegger falava da discussão amorosa entre pensadores originários, não é? Deveríamos participar, sim, nas discussões, não é? Mas a academia é todo menos o lugar de uma discussão amorosa, não é? Entre pensadores, não é? É uma discussão meio competitiva, meio não sei o quê, tem que guardar essas regras e aquelas outras, não. Não. Mas como nós somos onticamente muito complicados, é difícil também manter essa espécie de não diria abertura para o ser propriamente, mas isso deveríamos manter sempre, não é? Como abertura para ser propriamente, não é? Mas é difícil dizer, nós vamos chegar lá, não é? Até porque não teria um critério muito claro e muito nítido. Em movimentos existencialmente mais fortes, eu sei, até certo ponto, eu me percebo como sendo aquilo que sou. E em muitas outras ocasiões, me percebo como alguém que está fugindo de si mesmo, né? Essa é uma questão complicada, mas o mais fundamental é que esse ser propriamente não pode ser um desejo moral singular, meramente individual ou algo parecido, né? O ser propriamente tem que aparecer na sua relação com amigos, com vizinhos, no caso, com alunos, com sei lá quem, com todo mundo, né? Então, o ser com e o ser singular não podem ser dissociados dessa maneira, né? Mas é uma tarefa e tanto, não é? É verdade, professor, é isso aí. Muito obrigado pela resposta, estando muito bem as dúvidas. Chegando agora no nosso limite de tempo, né? Então, eu queria agradecer ao professor mais uma vez por estar participando aí com o nosso fechamento de fato da segunda sessão aí, fechando os parágrafos. Tivemos um público bacana, perguntas bem inteligentes. Relembro só duas coisas antes de passar para o professor, para caso queira fazer um encerramento. Que a lista de chamada está na descrição, tá, pessoal? Então, vejam lá para vocês receberem os certificados. Os certificados serão enviados amanhã, tá? Então, caso vocês não recebam o certificado amanhã, nos comuniquem na quarta-feira, no nosso encontro, ou mandem um e-mail, tá? E, em segundo lugar, a segunda coisa, relembrar vocês do encontro de quarta, às 4 horas, com o professor Oswaldo Jacóia, tá? Então, que será o nosso fechamento de fato da segunda sessão. Então, relembrando essas duas coisas, agradecendo vocês que nos assistiram e agradecendo novamente o professor pela presença e pela resposta das perguntas. Caso queira fazer o encerramento, professor, pode fazer, senão encerramos. Olha, eu agradeço o convite, não é? É sempre um prazer, mas seria um prazer maior se estivéssemos face a face, não é? E não nas janelinhas da internet, mas enfim, não é? E mesmo assim é sempre bom, não é? Estar pensando juntos, não é? Em problemas de natureza tão significativa e tão densa do ponto de vista intelectual, não é? E do ponto de vista existencial. E então agradeço muito o convite, não é? Estamos aí disponíveis. Já que estamos aí, dá um abraço da minha parte para o Jacóia, tá bom? Beleza, professor. Muito obrigado. Vou encerrar a transmissão aqui. Abraço, gente. Até semana que vem.